Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto do Amazonas, o pulmão do mundo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado porque você acredita, dá essa confiança no Critica Brasil, que fala a verdade. Doem quem doer, mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. Eu sou aqui em Santarém, carne e osso, mais osso do que carne, apresentando o Jornal do Povão. Hoje, dia 18 de setembro de 2021. Esmaga nesse like, vamos chegar aos 400 mil para arrebentar a boca do sapato. As informações de hoje, gente, olha, 76% dos brasileiros, segundo o Datafolha, dizem que Bolsonaro deve sim sofrer o processo de impeachment caso desobedeça decisões do Supremo Tribunal Federal. Para a maioria da população, Bolsonaro vem tentando fechar o Supremo, vem desafiando a justiça do Brasil e vem em contramão de tudo que a democracia quer para nós. Isso quer dizer que a maioria absoluta do eleitorado não quer esse tipo de atitude, não quer esses gritos na rua, não quer esse desafio o tempo todo. O que a população brasileira está querendo é emprego, preços baixos, saúde, educação e, acima de tudo, paz. O Brasil precisa de paz. Enquanto Bolsonaro estiver no poder, será muito difícil a gente manter o equilíbrio democrático no nosso Brasil. Desde o dia 7 de setembro, que Bolsonaro tentou dar o golpe, não conseguiu, porque não tem poder para isso, não tem apoio para isso, a população não quer isso. Ele o tempo todo dizendo, o povo está querendo aí, o povo está querendo. O povo a que ele se refere, segundo o Datafolha, são 11% de bolsonaristas raiz. O que é o bolsonarista raiz? Aquele que, se o Bolsonaro dizer que merda é gostosa, vai comer até merda. Porque eu já vi que o fanatismo, ele tem diminuído bastante, mas o número de bolsominhada, da gadalhada, continua em 11%. Esses 11%, eles gritam, falam alto, são uma minoria com síndrome de maioria. Mas o Bolsonaro ainda consegue ter um eleitorado em torno de 25%, segundo o próprio Datafolha. Então aí você entende que esses 25% que o Bolsonaro poderia ter não são propriamente de bolsonaristas raiz, daqueles que são fanáticos por ele. Os fanáticos pelo Bolsonaro, que o amam acima de Deus, somam 11%. Aí 76% da população vê que se Bolsonaro descumprir mandato do Supremo Tribunal Federal, qualquer brasileiro pode fazer a mesma coisa e vai gerar uma violência muito maior, vai gerar uma instabilidade. A justiça tem que fazer o seu papel, o executivo tem que fazer o seu papel e o legislativo também. Então, 76% querem que Bolsonaro sofra impeachment caso continue com essas ameaças contra a Suprema Corte, contra o Supremo Tribunal Federal. E o Datafolha também ouviu sobre a questão das eleições de 2022 e nós estamos praticamente há um ano de chegarmos às eleições do ano que vem. E eu mal posso esperar para apertar no 13. Olha, gente, o Datafolha disse que 56% dos brasileiros apoiam o impeachment de Bolsonaro em qualquer circunstância. É isso que você ouviu. 76% caso ele descumpra ordens judiciais e 56% dizem assim, já é para ter dado impeachment há muito tempo. Outros institutos de pesquisa dão um pouco a mais do que o Datafolha deu. Então você vê que o Bolsonaro diminui a popularidade e cada vez que ele diminui a popularidade, aumenta o número de pessoas que querem o seu impeachment, que querem ele fora. Bolsonaro não é um bom presidente, não foi um bom gestor, a economia está fraca, o desemprego muito grande, a fome no Brasil se alastrando, pessoas moradoras de rua, os preços altíssimos, ou seja, o Brasil está bem pior do que estava com o Temer e bem pior, mais ainda, do que estava com a presidente Dilma. Aí a gente viu que a turma que tirou a Dilma não tirou porque ela era pilantra, porque ela tinha roubado, tirou porque eles eram pilantras. Aquele pessoal todo que gritou fora Dilma
hoje em dia está comendo aí nas beiradas, né, comendo muito forte de dinheiro que vem lá do Poder Executivo. Cito Arthur Lira e Companhia Limitada. Olha, gente, outra coisa, Alexandre de Moraes, indagado se houve uma espécie de contrato, de pacto entre ele e Bolsonaro para ali amenizar a situação, o conflito entre Supremo e o Palácio do Planalto, disse o seguinte: esperem para ver o desenrolar dos inquéritos contra Jair Bolsonaro. O Michel Temer disse que na ligação em que Bolsonaro pediu para o Michel Temer ligar para Alexandre de Moraes, essa ligação teria demorado, essa chamada teria demorado 15 minutos. Esses 15 minutos foram tensos. Bolsonaro tentou fazer um acordo com Alexandre de Moraes, como se ele tivesse ali num patamar, num pódio, dizendo o seguinte: olha, se não fizer acordo comigo, eu faço isso, faço isso. O que Temer revelou é que, apesar das ameaças de Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes não recuou 1 milímetro. O Xandão disse para que veio. E disse o seguinte: ou se obedece às leis, ou sofrerá as consequências da própria lei. Ou dura lex, sed lex. E de acordo com o próprio Temer, que foi o único que estava lá no momento em que Alexandre de Moraes falou com Bolsonaro, ele percebeu que o Jair Bolsonaro não tinha nenhuma saída. É por isso que agora o Xandão, como falava o presidiário Roberto Jefferson, falava do Xandão, Bolsonaro sabe muito bem aonde está se metendo e sabe que não tem condições de vencer. O ministro Alexandre de Moraes não recuou, está nas mãos dele tanto o inquérito das fake news, como também da situação dele no Tribunal Superior Eleitoral e também na questão do patrocínio lá dos movimentos contra a democracia, os atos antidemocráticos, os patrocínios disso. Inclusive, já foi incluído os atos do dia 7 de setembro nesse inquérito no Supremo Tribunal Federal. O que a gente sabe é que o Bolsonaro está mais ou menos assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem muita saída para o seu Jair Bolsonaro. Talvez a única saída seria ele renunciar. Mas grandeza desse tipo a gente sabe que o Bolsonaro não tem. O que ele tem é muita bravata, é muita ameaça. E a gente, se continuar assim, a gente ainda pode esperar para ano que vem, principalmente no dia 7 de setembro, uma nova enxurrada dessas coisas. Por que nós estamos falando disso? Porque ao ser questionado por repórteres se havia um acordo entre ele e Bolsonaro, ele negou e disse: aguardem aguardem o desenrolar dos inquéritos contra o Jair Bolsonaro. O Oswaldo Eustáquio e o Zé Trovão, bolsonaristas amalucados que estão foragidos da polícia, estão lá no México, eles disseram que a PGR pediria o arquivamento desse processo contra Bolsonaro, contra as fake news no Supremo, e que isso foi um acordo feito entre Moraes e o Bolsonaro. Na realidade, não houve esse acordo. O que o Oswaldo Eustáquio está falando, o que o Zé Trovão estão falando, é mentira. Eles estão sob mentira, estão acuados, estão com medo de ser presos, tanto é que estão foragidos. É por isso que eu digo: gente, o Bolsonaro não tem saída. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Outra notícia da noite é a seguinte: o André Mendonça, que é o advogado-geral da União, que foi ministro da Justiça, amigo da família Bolsonaro, preferido da Michele Bolsonaro, é evangélico, é pastor presbiteriano, mas que está pregando em muitas igrejas da Assembleia de Deus. Ele ontem fez pregação, né? Ele fez uma pregação ontem, hoje irá pregar de novo em uma das igrejas da Assembleia de Deus. Ele esteve na igreja de Madureira, da Assembleia de Deus de Madureira, aonde costuma frequentar também não só deputados bolsonaristas da região da Bíblia, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, ela se confunde. E também sabe quem frequenta essa igreja? Eduardo Cunha. Ele mesmo, o pilantra Eduardo Cunha. Aí sabe o que ele disse lá? Ele disse que a autoridade que ele tem na realidade não tem.
a autoridade está sobre os bispos da Igreja Assembleia de Deus. Ele disse, são eles meus líderes espirituais, são eles a que eu devoto a minha confiança, a autoridade eles têm sobre mim, o André Mendonça disse. Ou seja, o candidato ao Supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico, diz que é submisso às ordens dos bispos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para quem não sabe, apoiou Bolsonaro desde o início dessa campanha midiática, dessa campanha louca de Jair Bolsonaro contra a democracia. Há de se entender que o próprio Silas Malafaia, que é oriundo da Assembleia de Deus e tem a Vitória em Cristo, uma igreja Assembleia de Deus lá que ele abriu, o tempo todo usando a sua igreja para apoiar o seu Jair Bolsonaro. E aí ele disse, um dia desse, que não tem medo do Alexandre de Moraes de ser preso. Olha, se você não tem medo, o problema é seu. Agora, também o Roberto Jefferson batia no peito e dizia que não tinha medo. E aí está na cadeia. Do mesmo jeito, se você descumprir a ordem, se você descumprir as leis, está sujeito a ser preso. Você não é Deus, você não está acima da lei. E eu muito me satisfaria com o Silas Malafaia dentro da cadeia, porque o que esse homem já tem feito para o povo evangélico é horrível. Este homem tem atacado, bombardeado com mensagens de ódio, com mensagens que deixam a população brasileira com medo. O Silas Malafaia, para mim, isso é uma opinião minha, é um enviado de Satanás e não de Deus. Então o André Mendonça, nesse momento, já está com problema no Senado Federal. Até agora não foi pautada a sua indicação para o STF por conta disso. Porque os deputados têm muita amarra religiosa nisso. E colocar alguém para representar uma igreja não é esse o papel da nação. É de César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Mas o André Mendonça, como queridinho da família Bolsonaro, está ali para cumprir as ordens de Bolsonaro, como o Cássio Conká está lá também para isso. Tanto é que suspendeu o julgamento sobre o foro privilegiado de Flávio Bolsonaro, colocado por Bolsonaro. Seria mais um para estar lá atazanando a vida dos brasileiros. Show de notícias, fica por aqui, arrebente a boca do sapato, compartilhe com outras pessoas. Vamos chegar aos 400 mil? Gente, nós estamos às vezes assim, gravando uma hora ou outra, fazendo lives, por conta que eu não estou no estúdio, não estou em Brasília. Então, se acalmem, uma hora eu vou normalizar tudo. Critica Brasil, falando a verdade do Enquedoê. Beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Arrebentem a boca do sapato. Vamos lá. Tchau.